Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de exegese do livro de Atos dos Apóstolos. Na aula de hoje nós lidaremos com Atos 20, de 17 a 38, que é o texto que contém o discurso de despedida de Paulo feito aos presbíteros de Éfeso. Então, sem mais delongas, vamos entrar no nosso texto. Vou compartilhar aqui a minha tela e aí então nós entraremos no nosso assunto. Eu produzi esse material aqui para facilitar o nosso tempo juntos, a nossa aula, e a gente vai, então, tomar alguns passos que normalmente a gente dá quando faz a exegese. Então, é sempre bom lembrar do contexto literário, onde é que o nosso texto se encontra. Essa estrutura aqui do livro de Atos é do Ben Witherington III, e ele divide o livro de Atos em 11 sessões, ou melhor dizendo, eu acho que são 13 sessões, e a 11ª sessão ele chama de A Terceira Onda, os últimos esforços missionários. Ou seja, a terceira viagem missionária, o que normalmente a gente chama da terceira viagem missionária de Paulo. É muito interessante notar como é que Éfeso é central nessa terceira viagem missionária de Paulo. Embora Paulo tenha passado por outros lugares e tenha exercido o ministério em outros lugares, o foco de Lucas ao escrever e ao descrever a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo é falar a respeito de Éfeso, de como foi o seu ministério em Éfeso. Então, note, ele fala a respeito do ministério de Apóstolo, ou da pessoa de Apolo, ali em Éfeso, depois os discípulos de João Batista, que estavam ali em Éfeso, proclamação, Paulo proclamando o evangelho aos judeus e a gentios, depois tem toda aquela questão dos milagres e dos livros de mágica sendo queimados ali em Éfeso, isso causa um grande tumulto na cidade, e aí então, eventualmente, Paulo vai embora da cidade de Éfeso. Mas nem assim Lucas deixa completamente de lado o relacionamento que Paulo tem com a igreja de Éfeso, ou com as igrejas de Éfeso. Tanto é assim que, mais à frente, depois de contar alguns outros lugares para onde Paulo foi, e por onde ele passou na terceira viagem, na primeira parte do capítulo 20, Lucas, na segunda parte do capítulo 20, fala a respeito do discurso de despedida de Paulo, ou seja, Paulo estava em Mileto, que distava de Éfeso em torno de 40 quilômetros, em linha reta, e estando em Mileto, Paulo convida os presbíteros de Éfeso para que ele tenha esse bate-papo, essa conversa e profira esse discurso para eles. Então, esse é o contexto literário no qual nós encontramos o discurso de despedida de Paulo. No meio da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. É interessante também notar que esse é o único discurso que nós temos em Atos que é proferido para um grupo de cristãos. Todos os outros discursos de Atos, e nós temos diversos discursos no livro de Atos, mas todos os outros são proferidos para uma multidão, uma audiência de pessoas não cristãs, sejam judeus, sejam gentios. Mas aqui nós temos um discurso do apóstolo Paulo proferido para um grupo de cristãos e um grupo de líderes cristãos, de presbíteros cristãos. Falando um pouquinho a respeito do contexto canônico, existem outros discursos de despedida na Bíblia, e é interessante estudar os discursos de despedida um à luz do outro, porque existem certos temas que se repetem, existem certas ênfases que se repetem nesses discursos de despedida, não é? Então, nós temos em Gênesis 49 o discurso de Jacó, o discurso de despedida de Jacó, Josué 23 a 24, o discurso de despedida do próprio Josué, e em João 13 a 17, o famoso discurso de despedida de Jesus Cristo. Existe também uma semelhança, quando a gente fala a respeito de contexto canônico, existe uma semelhança entre a maneira que Lucas descreve essa ida de Paulo para Jerusalém, ela é semelhante em alguns aspectos à maneira que o próprio Lucas descreve no seu evangelho a caminhada de Jesus para Jerusalém. Ambos vão para Jerusalém, ambos esperam algo ruim acontecer com eles em Jerusalém, então Lucas estabelece de alguma forma um paralelo.
entre Jesus Cristo e o apóstolo Paulo, e é evidente que não se comparam essas duas pessoas, não é? Jesus Cristo foi para Jerusalém para fazer o sacrifício vicário da sua vida, morrer em substituição àqueles que o amam e àqueles que o aceitam como seu salvador, não é? Já no caso de Paulo, ele foi um grande servo de Deus, mas o ministério dele não se compara ao ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda a respeito da questão literária, falando a respeito de gênero literário, num artigo, esse autor, Zane McGee, ele diz que o discurso de despedida de Paulo tem, assim como outros discursos de despedida, ele tem um objetivo muito específico, e o objetivo é uma transferência de autoridade. Assim como Jacó estava transferindo a autoridade para os seus filhos, assim como Jesus estava transferindo a autoridade para os seus apóstolos, assim como Josué estava transferindo a autoridade para aqueles líderes de Israel que assumiriam agora a direção da nação, da mesma forma, a proposta desse autor, a proposta interessante desse autor, é que Paulo está transferindo a sua autoridade para os presbíteros. Existe, então, um movimento de mudança de autoridade, não é? Assim como, num certo sentido, em Atos, a autoridade saiu da mão dos 12 e caminhou para a mão de outras pessoas, incluindo Paulo, incluindo Filipe, incluindo Estevão. Agora essa autoridade está caminhando para a mão desses que são os presbíteros. Fazendo um resumo muito grande para poder conter uma ideia exegética. O que nós temos, então, em Atos 20, 17 a 38? Paulo, em Mileto, chama os presbíteros de Éfeso para fazer uma apologia do seu ministério, para instruí-los e para se despedir. Então, Paulo, com esse discurso, Paulo teve 3 objetivos. Fazer uma apologia do seu ministério, que é o objetivo mais destacado nesse discurso, instruir aqueles presbíteros da maneira que eles deveriam cuidar da igreja de Deus e também se despedir deles. Então, vamos entrar no texto propriamente dito. Nós temos o texto em grego, mas nós vamos focar aqui no nosso texto, nessa tradução literal que eu fiz do texto grego. Então, nós temos de Mileto, tendo enviado, não é? Esse pempsas aqui, um particípio auristo. Então, tendo enviado para Éfeso ou a Éfeso, convidou. É interessante que esse tendo enviado, nós não temos quem é que foi enviado, né? O objeto desse verbo, não é? O fato é que Paulo havia enviado pessoas, uma comitiva até Éfeso. Nós não temos nem o sujeito e nem o objeto direto desse enviado, não é? Então, Paulo metecalessato, ele convidou, convocou, é uma palavra de destaque que mostra que Paulo não simplesmente chamou os presbíteros até Mileto, mas, na verdade, Paulo fez algo um pouco mais oficial, ele fez um convite mais oficial, ele fez uma espécie de convocação. Então, o que o texto diz é que ele metecalessa todos os presbíteros. Ele chamou, convidou os presbíteros da igreja. Quando se encontraram prosauton com ele, disse-lhes. Então, o que nós temos aqui, nesses 2 primeiros versículos, ou nesse um versículo e mais um pedacinho de outro, é simplesmente a introdução do nosso texto. Nada ainda, nós temos apenas informações que nos ajudam a compreender o contexto, né? Paulo, então, estava em Mileto, o versículo anterior tinha dito isso, e dali ele chamou os presbíteros de Éfeso para ter uma palavra com eles, e o resto do texto, então, vai descrever o que foi essa palavra, qual foi o conteúdo do que Paulo tinha a falar para os presbíteros de Éfeso. Mais à frente, nós veremos que esses presbíteros, eles recebem um outro nome nesse mesmo texto, mostrando que a palavra presbítero e a palavra bispo, essas palavras são usadas de maneira intercambiável. De maneira muito clara, a gente vê isso aqui em Lucas. Daqui a pouco eu vou chamar a atenção de vocês novamente para isso. Então, o que Paulo disse? A primeira coisa que Paulo disse, o primeiro
foco de Paulo. Paulo faz uma apologia de sua conduta ministerial na Ásia. Essa apologia contém as seguintes partes: ele serviu humildemente em meio às dificuldades e ele não deixou de anunciar, de ensinar e de testificar da palavra de Deus, tanto a judeus quanto a gentios. Então, a primeira apologia de Paulo é isso que ele diz. Ele defende a sua lisura ministerial. E ele diz: eu tanto me portei de maneira humilde no meio de vocês, quanto eu nunca deixei de anunciar, de ensinar e de testificar a palavra de Deus. Na nossa tradução literal, então, vós sabeis desde o primeiro dia, desde que coloquei o pé na Ásia, está redundante assim, porque o texto grego é redundante dessa forma. Como com vocês em todo o tempo fui, ou seja, como eu me portei em todo o tempo no meio de vocês. E aí então vem esse particípio que já nos mostra como é que ele se portou, servindo ao Senhor. Paulo foi alguém que estava servindo ao Senhor, que estava trabalhando para o Senhor. A palavra servindo, neste caso, vem da mesma com de duléu, não é? Servir como escravo. E é nesse sentido que Paulo serviu ao Senhor no meio deles. Tanto o verbo que Paulo usou, esse duléu, quanto a maneira que ele qualifica como ele serviu como escravo ao Senhor, com toda humildade e com lágrimas e com provações que a ele sobrevieram por meio das maquinações dos judeus. Então, a primeira coisa que Paulo defende do seu ministério é isso, é que ele teve uma atitude servil, uma atitude humilde, uma atitude não de alguém que queria trazer coisas boas para si mesmo, mas de alguém que estava totalmente entregue ao ministério, totalmente disposto a servir em detrimento próprio, com um custo próprio contra ele, não é? E aí Paulo também diz: como nada retive para mim daquilo que era proveitoso. Essa palavrinha aqui, Paulo vai usar de novo mais para frente. Tem a ver com você reter alguma coisa para si de maneira egoísta. E o que Paulo diz é: eu não fiz isso, eu não peguei nada para mim, eu não retive nada para mim da palavra de Deus, que é o foco do apóstolo, como nós veremos aqui. Nada retive para mim daquilo que era proveitoso, evidentemente, para os efésios. Não proclamando a vós, não ensinando a vós em público e nas casas. Ou seja, ele não fez isso. Ele não proclamou, ou seja, ele proclamou. Ele não ensinou, ou seja, ele ensinou. Ele não reteve, ele não se economizou, por assim dizer, de proclamar e de ensinar, mas muito pelo contrário, ele testificou tanto aos judeus quanto aos gregos com vistas ao arrependimento para com Deus. E a construção grega é bem interessante nesse texto. O para com Deus arrependimento e a fé para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo diz: eu estive no meio de vocês e eu preguei a verdade. Notem aqui aquela construção, né? O para com Deus arrependimento e a fé, kaipistin eiston kyrion, a fé no Senhor nosso Jesus. Então Paulo tinha ele tinha uma convicção. Ele estava com a sua mente tranquila e em paz, porque ele, além de se portar como um escravo no meio deles, de servi-los humildemente, em detrimento próprio, com lágrimas e sofrimentos, Paulo também tinha certeza que ele não tinha retido nada que era proveitoso para os efésios. Pelo contrário, tudo aquilo que era proveitoso do ensino, do conhecimento da palavra, Paulo havia transmitido a eles. Ele proclamou, ele ensinou e ele testificou, com vista sempre ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo. É interessante que Paulo não está falando do seu ministério apenas como evangelista,
mas Paulo está falando a respeito da sua atitude na igreja de Éfeso. E é interessante como, mesmo assim, ao resumir a sua atitude na igreja de Éfeso, ele diz que o seu ensino visava o arrependimento e a fé. O que é um binômio muito lucano, não é? Lucas gosta muito de falar a respeito de arrependimento e fé, e ele reporta-nos que Paulo disse isso aos Efésios. A segunda parte que nós temos desse discurso é essa daqui. Paulo anuncia sua ida para Jerusalém, sua aprovação futura, e que os efésios não mais o verão. Isso acontece nos versículos 22 a 24. Nossa tradução literal, nós temos: e agora, o que é uma marca da mudança, não é? Uma marca de que aqui nós começamos uma nova seção, uma subseção no nosso texto. E agora, eis que tendo sido e estando constrangido pelo Espírito, esse tendo sido e estando constrangido é para trazer a ideia do perfeito, não é? Eu estou traduzindo perfeito aqui, dando ênfase no aspecto da ação como um aspecto contilinear, alguma coisa que aconteceu no passado, mas cujos efeitos continuam até o momento em que a pessoa está falando. E agora, eis que, tendo sido e estando constrangido pelo Espírito, faltou aqui esse ego, eu mesmo, eis que, eu mesmo, tendo sido e estando constrangido pelo Espírito, por eumai eis Jerusalém, vou para Jerusalém. E aí ele qualifica, como é que ele vai para Jerusalém? As coisas que nela acontecerão a mim não sabendo. Ele usa um particípio para dizer, olha, eu vou para Jerusalém, mas eu não sei o que vai me acontecer ali. A única coisa que eu sei, é o que Paulo diz, antes, sabendo que o Espírito Santo em cada cidade está testemunhando a mim, dizendo que cadeias e tribulações a mim estão esperando. É interessante porque quando a gente lê esse texto na Almeida atualizada, e na maioria das Bíblias, nós temos, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Às vezes a gente poderia ler esse texto como se o Espírito Santo disse a Paulo que ele vai ter tribulações de cidade em cidade. Mas parece que não é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O que parece que ele diz é que quando ele chega numa cidade, o Espírito Santo deixa claro que ele vai ter cadeias e tribulações naquela cidade. Então, já que o Espírito Santo tem sempre deixado claro para ele, em cada cidade que ele vai ter cadeias e tribulações, ele não sabe o que vai acontecer com ele em Jerusalém. Ele espera que, de fato, ele também tenha cadeias e tribulações em Jerusalém. Mas aí vem o versículo 24, que é um versículo lindíssimo, e que tem um grego bem difícil. Então, a tradução aqui, por ser literal, ficou uma tradução meio estranha, mas o conteúdo do versículo é lindíssimo. Mas de nenhuma palavra eu estou considerando a alma digna em mim mesmo, a fim de completar a minha missão, a missão minha e o ministério, o serviço, a diaconia que recebi da parte do Senhor Jesus. E qual que é esse ministério que ele recebeu da parte do Senhor Jesus? Dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então notem, Paulo ali em cima disse que o ministério dele era proclamar, testemunhar a respeito do arrependimento e da fé. Aqui ele diz que o ministério dele se resume em dar testemunho a respeito do evangelho da graça de Deus. O texto, a Ara traduz de maneira linda, dizendo, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, quer dizer, Paulo sabe que de lugar em lugar ele tem sofrimentos, tribulações e angústias, e ele espera que em Jerusalém isso vai se repetir. Mas ele não está abalado, porque ele sabe que a vida dele não é preciosa para ele mesmo, ele tem essa convicção, ele tem essa decisão de que a vida não tem valor para ele mesmo,
Então, não existe alguma palavra, não existe alguma coisa, não existe alguma conta que possa a alma dele ser digna dela, não é? O reter a própria vida, o reter a própria alma, o preservar a própria alma. Então, o que ele quer mesmo é completar a sua missão e o seu ministério, completar a sua missão e o seu ministério, ministério e missão que ele recebeu. Aqui está o diaconia, não é? Completar a Dromon é a ideia de carreira, pode ser uma corrida também, mas pode ser traduzido também, ele tem uma missão, algo específico que ele tem que fazer, e ele vai completar isso. Para ele, isso é que é importante, completar a missão, completar a carreira, completar o ministério, o serviço que ele recebeu da parte do Senhor Jesus. E qual que é essa missão, qual que é esse ministério? É testificar ou testemunhar, palavra que é fundamental em Atos dos Apóstolos. O tempo todo nós vemos essa palavra adquirindo uma posição central, testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então, nesses versículos, o que Paulo fez foi anunciar a sua ida para Jerusalém, sua aprovação futura, a sua possível aprovação futura, e que os efésios não mais veriam o seu rosto. Aí então nós temos a próxima sessão do nosso texto, e note como nós temos mais uma vez um nun aqui. Nun. E agora, eis que. É a mesma maneira como ele começou o versículo 22, ele começa o 25, mostrando mais uma vez uma pequena quebra de sessão nesse texto. O texto é uma só perícope, mas agora nós temos uma nova sessão dentro dessa perícope. E agora, eis que eu mesmo, de novo, eu mesmo soube e sei que vocês nunca mais verão o meu rosto, que nunca mais vocês verão o meu rosto. Deixa eu pôr aqui o nunca mais na frente, só para manter a ordem. Que nunca mais vocês verão ou vereis vós o meu rosto. Vocês todos entre os quais passei pregando o reino. Agora nós temos mais outra coisa que Paulo fala que ele pregava. Ele falou que ele pregava o arrependimento e a fé, arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo. Ali atrás ele falou que ele pregava o evangelho da graça de Deus, e agora ele fala que ele pregava o reino, ele anunciava e testificava a respeito do reino. Portanto, eu estou testemunhando a vós mesmos no dia de hoje, que puro estou do sangue de todos, pois não me eximi de forma alguma de proclamar todo o conselho de Deus a vós. Mais outra coisa que Paulo proclamava, ele proclamava todo o conselho de Deus. Então ele proclamava arrependimento e fé, ele proclamava o evangelho da graça, ele proclamava o reino e ele proclamava todo o conselho de Deus. E ele deixa muito claro para os efésios que ele não se eximiu, ele não reteve, ele não se conteve, ele não se economizou nesse sentido, mas muito pelo contrário, ele proclamou todo o conselho de Deus a eles. Isso, então, o que foi? Paulo novamente faz uma apologia do seu ministério. Ele foi fiel no anúncio dos desígnios de Deus, de todo o conselho de Deus. Aí, então, nós chegamos em mais uma nova subseção do nosso texto. Paulo instrui os presbíteros de Éfeso: atendei por vós e pelo rebanho, vigiai por causa dos lobos que penetrarão e surgirão entre vós. Aqui nós temos um imperativo. E esse imperativo, ele é tão forte, literariamente falando, no contexto desse discurso de despedida, que há uma mudança na abordagem de Paulo. Até então, Paulo estava falando acerca dele mesmo, acerca do seu procedimento, fazendo uma apologia do que ele fez, falando a respeito do que ele esperava que acontecesse com ele no futuro. Mas aqui não. Aqui Paulo muda e começa a falar a respeito do que ele espera dos presbíteros da igreja de Éfeso.
E ele diz assim: atendei, vigiai, cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, no qual a vós o Espírito Santo estabeleceu, colocou, fez episcopos, fez bispos. A palavra episcopos tem uma etimologia interessante. Epi é a preposição grega que significa estar sobre, e scopus significa algo que é delimitado. Então, o que é um episcopo? Um bispo é alguém que cuida de algo que foi delimitado. Então, note como que aqui nesse texto nós temos, Paulo chamou os presbíteros lá em cima, Paulo chamou os presbíteros, os anciãos, e aqui embaixo ele fala: o Espírito Santo vos fez bispos, e vos fez bispos para pastorear. Ou seja, bispo, presbítero, pastor, são palavras sinônimas no Novo Testamento. Essas palavras são usadas de maneira intercambiável. O que nós tínhamos então eram pessoas que ficavam responsáveis por igrejas. E esses eram os bispos, os presbíteros, os pastores. E mais em outro lugar, numa das pastorais, nós vemos Paulo explicando que existiam aqueles presbíteros que presidiam bem, existiam aqueles presbíteros que, além de fazer isso, eles se especializavam e se afadigavam no ensino da palavra de Deus. Então, Paulo diz a esses presbíteros: vigiai, cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho de Deus. É interessante o fato de Paulo colocar o cuidado próprio em primeiro lugar, mas não é aquele cuidado próprio egoísta, aquele cuidado próprio de trate a você mesmo muito bem, ame-se a si mesmo, como está tão em moda, em voga na nossa época. Não é sobre isso que Paulo está falando. Paulo está falando a respeito de doutrina, Paulo está falando a respeito de vida espiritual, Paulo está falando a respeito de pastoreio, de coisas que têm a ver com o reino de Deus. E é nesse sentido que ele diz para os presbíteros de Éfeso: cuidem de vocês mesmos, cuidem para que vocês não caiam, cuidem para que vocês não se desviem. Isso vai ficar um pouco mais claro um pouquinho mais à frente, por causa daquilo que Paulo vai falar para eles. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho de Deus, no qual a vós o Espírito Santo apontou como bispos, ou seja, o Espírito quem escolhe pastores, bispos, oficiais para a sua igreja. E eles haviam sido apontados como tais a fim de pastorearem a igreja de Deus. E aí nós temos uma qualificação linda da igreja na Bíblia. Além dela ser a igreja de Deus, Paulo diz que essa é a igreja que o próprio Deus adquiriu por meio do seu próprio sangue. Interessante a identificação entre Jesus Cristo e o Pai aqui. O Deus adquiriu a igreja com o seu próprio sangue. E é por isso, então, que nós temos que nos esforçar para cuidar muito bem da igreja de Deus, do rebanho de Deus, a fim de nós pastorearmos esse povo, esse rebanho de Deus, essa igreja de Deus, porque ela é muito valiosa, posto que comprada com o sangue do próprio Deus. Por que Paulo disse isso aos presbíteros? Por que era necessário que eles tivessem essa vigilância, esse cuidado tão intenso e todo especial? Paulo mesmo explica no versículo seguinte, ele diz assim, usando um perfeito: eu mesmo soube e sei que entrarão, depois da minha partida, lobos selvagens contra vós, e esses lobos não pouparão o rebanho. Então Paulo tinha certeza de que isso aconteceria, que viriam ataques externos contra a igreja. E isso é parte da história do livro de Atos também. Não é? Desde o começo nós vemos os judeus, líderes judeus atacando a igreja. Depois nós temos aquele problema com Ananias e Safira, um problema interno surgindo, atacando a igreja. Depois o problema com a questão das viúvas ali no capítulo 6, também a igreja sendo atacada. Depois o próprio apóstolo Paulo sendo um grande inimigo da igreja, atacando a igreja. Então Paulo sabia que a igreja de Deus está fadada a ser atacada, tanto externa quanto internamente. Então notem, surgiriam, Paulo sabia, ele tinha certeza disso,
que entrariam lobos selvagens, que não poupariam o rebanho, eles lutariam radicalmente contra o rebanho de Deus. E Paulo acrescenta que os ataques não seriam apenas externos, mas também internos. E de entre vós mesmos surgirão homens falando coisas pervertidas, coisas tortas, heresias, por assim dizer, para atrair discípulos após si, para atrair os discípulos atrás deles mesmos. Então, notem, era necessário que os presbíteros de Éfeso cuidassem de si mesmos e do rebanho. Por quê? Porque o rebanho seria atacado. Lobos viriam de fora para dentro e iriam atacar o rebanho. E pessoas se levantariam dentro do próprio rebanho, visando atacar o rebanho. E é assim mesmo. Ao longo das eras, tem sido assim na Igreja de Cristo Jesus. Tanto a igreja sofre ataques de fora para dentro, de lobos vorazes que querem acabar com o rebanho de Deus, quanto por vezes pessoas se corrompem dentro da própria igreja e se levantam por causa desse sentimento de quererem seguidores atrás deles mesmos. Pessoas se levantam e começam a falar heresias, começam a falar coisas perniciosas dentro da igreja, visando arrastar discípulos atrás deles, e muitas vezes eles conseguem fazer isso mesmo. Então, Paulo termina da mesma maneira que ele começou. Por isso, por causa dessa realidade que eu acabei de falar, dos lobos de fora e dos homens pervertidos, falando coisas pervertidas de dentro. Então, por isso, estejam atentos, lembrando que por 3 anos, de noite e de dia, com lágrimas, não parei de mostrar a cada um. Ou seja, aqui Paulo apresenta o exemplo dele. Como é que foi o ministério de Paulo? O ministério de Paulo durou 3 anos ali em Éfeso. Foi um ministério que durava dia e noite. Ele não tinha algumas horas nas quais ele trabalhava, mas ele não se economizava, ele trabalhava de dia e de noite. Era um ministério árduo, que muitas vezes o fez chorar. O ministério do apóstolo Paulo, o ministério pastoral do apóstolo Paulo, arrancou lágrimas dos olhos do grande apóstolo. E nesse ministério ele não parou, ele o tempo todo admoestou a cada um deles, o tempo todo ensinou a cada um deles. É interessante que a palavra para admoestar é a palavra nuteton, de onde vem a expressão do aconselhamento noutético, não é? Então, Paulo dirigiu-se à mente deles, e de maneira teológica, por meio das Escrituras, por meio da verdade da palavra de Deus, Paulo os aconselhou, os admoestou, os ensinou no bom caminho de Cristo Jesus. E os presbíteros de Éfeso deveriam seguir o bom exemplo do grande apóstolo e deveriam cuidar de si mesmos e do rebanho, porque o rebanho seria duramente atacado. Aí então nós temos uma outra sessão, mais uma vez um nim aparecendo aí, um agora, e essa subseção é pequenininha, é uma sessão de transição apenas, é apenas o versículo 32. E agora eu recomendo a vocês, eu encomendo vocês, na verdade, eu os entrego a Deus e a palavra da graça de Deus. Ou seja, Paulo então agora estava entregando, já que ele estava se despedindo, e ele não mais estaria presente junto aos Efésios, ele não poderia mais fazer viagens e passar por Éfeso para cuidar daqueles líderes e daquelas pessoas, daqueles membros daquelas igrejas, ele não poderia mais fazer isso. Então ele agora formalmente os entrega a Deus e a palavra da graça de Deus. É muito interessante isso. É aqui que nós temos aquilo que aquele articulista disse, que eu citei, que esse discurso de despedida é uma transferência de autoridade da parte do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, primeiro ele diz, eu estou limpo do sangue de todos vocês, eu exerci um ministério de maneira muito correta no meio de vocês, eu os ensinei tudo o que eu podia ensinar, e agora então eu os entrego, vocês não são mais minha responsabilidade, mas eu os entrego a Deus e a palavra da graça de Deus. E aí vem uma qualificação dessa palavra da graça de Deus, a qual é poderosa para vos fortalecer e para vos dar herança
a todos aqueles que foram e estão santificados. Esse é o poder da palavra. A palavra é poderosa para fortalecer os fiéis, a palavra é poderosa para fortalecer o rebanho de Deus, a igreja de Deus, os fiéis em Cristo Jesus. A palavra tem esse poder de fortalecê-los, e a palavra tem o poder de garantir que eles receberão herança juntamente com todos aqueles que são feitos santos pelo próprio Deus. E aí então nós chegamos na penúltima parte do sermão. Paulo continua a apologia do seu ministério, ele não agiu com cobiça. É interessante porque depois daquilo que Paulo fala no versículo 32, nós esperávamos que acabasse a despedida do apóstolo Paulo, mas ainda não. É como se ele tivesse lembrado de mais alguma coisa, ou como se ele tivesse achado que o tanto que ele falou a respeito da sua lisura ministerial não tinha sido suficiente. Então ele agora acrescenta mais uma informação, ele faz mais um pouco de apologia do seu ministério, ele continua a apologia do seu ministério, ele não agiu com cobiça. Paulo diz o seguinte, e ele começa com uma ênfase muito grande nessas questões materiais, né? Prata, ouro ou roupas de ninguém eu cobicei, de ninguém eu desejei. Prata e ouro são coisas evidentemente caras, mas roupas naquela época também eram muito caras. Uma boa roupa era algo muito caro, tanto que os escravos normalmente, eles tinham uma roupa apenas durante um ano inteiro, e usavam todos os dias a mesma roupa, e roupa que servia de cobertor durante a noite. Então, um tecido, e quanto mais qualidade tivesse esse tecido, ou cores, por exemplo, ou se ele fosse muitíssimo alvejado, tanto mais caro ainda eles seriam. Então Paulo diz, nem prata, nem ouro e nem roupas eu desejei de nenhum de vocês. Vós mesmos estáis sabendo, ou seja, é contínuo, vocês estão sabendo disso, que as minhas necessidades e as necessidades daqueles que estão comigo, ou as minhas necessidades, para usar uma coisa que não deve ser falada, né? Normalmente a gente não usa a crase desse jeito, não fala a crase desse jeito, mas fica mais fácil de saber do que a gente está falando. As minhas necessidades serviram às próprias mãos, ou seja, o que Paulo está dizendo é, quando eu tive necessidade, ou quando as pessoas que estavam comigo passaram por necessidade, foram as minhas próprias mãos. Aliás, existe uma ênfase nestas mãos, foram essas mãos, as minhas próprias mãos, que trabalharam e que supriram essas necessidades. Em tudo eu mostrei a vós que dessa forma, labutando, a palavra que Paulo escolhe aqui, deixa eu encontrar aqui, é uma palavra muito forte para trabalho, é esse copiontas. Não é só trabalhar, mas é trabalhar ficando extenuado, é trabalhar com muito esforço, é trabalhar não se economizando. E Paulo diz que ele fez isso, não é? Ele trabalhou com muito esforço, e ele se tornou exemplo nisso. Em tudo eu mostrei a vós que dessa forma, trabalhando com muito esforço, labutando, é necessário ajudar aqueles que estão em necessidade. Então é interessante, porque aqui é um dado novo que Paulo dá. Além dele ter trabalhado arduamente, ele ainda também ajudou aqueles que tinham necessidade. E ao fazê-lo, ele estava se lembrando das palavras de Jesus. Bem-aventurado, mais bem-aventurado. Bem-aventurado é mais dar do que receber. Lembre-se, é uma tradução literal, e traduções literais ficam estranhas assim mesmo. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Existe uma ênfase aqui no bem-aventurado, não é? Por isso que aparece em primeiro lugar na língua grega. Bem-aventurado é mais dar do que receber. Então Paulo deixa claro que ele, muito ao contrário de ter cobiçado bens materiais que pertenciam aos efésios, Paulo, ele ao contrário, ele trabalhou com as próprias mãos e ele ainda auxiliou os necessitados. Ele esteve disposto a fazer isso. E é algo que todos os presbíteros, todos os pastores são chamados a fazer também, trabalhar e ajudar os necessitados. Nós todos devemos nos lembrar que é mais bem-aventurado dar do que receber. E aí, finalmente, então, Paulo se despede dos presbíteros de Éfeso nos versículos 36 a 38. Então, aqui acaba o discurso e volta a narrativa de Lucas, e Lucas dizendo o que aconteceu depois desse discurso, não é? E essas coisas dizendo,
dobrando os joelhos dele, com todos eles orou. Então, Paulo, dizendo essas coisas, dobrou os seus joelhos e, juntamente com todos eles, Paulo orou. E muito choro aconteceu por parte de todos, e lançando-se sobre o pescoço de Paulo, eles o beijavam. Atormentados, principalmente pela palavra que ele havia dito, e é interessante que é um perfeito também, né? A palavra que ele disse que ficou incomodando a eles, cujos efeitos ficaram presentes nos ouvidos e na mente deles, principalmente pela palavra que ele dissera que nunca mais veriam o rosto dele, nunca mais iriam o rosto dele ver, e eles o acompanhavam até o barco. O acompanhavam é mais como está no grego mesmo, mas eles o acompanharam até o barco. Quais são algumas das lições, então, que nós aprendemos nesse texto especial? A ideia exegética que nós colocamos, que de forma alguma consegue expressar toda a riqueza impressionante desse texto. Paulo, em Mileto, chama os presbíteros de Éfeso para fazer uma apologia do seu ministério, para instruí-los e para se despedir. O que nós vimos, então, é que esse discurso tem uma introdução, depois vem uma primeira apologia de Paulo, ele faz uma apologia da sua conduta ministerial, como ele serviu humildemente em meio a grandes dificuldades, mas ainda assim não deixou de anunciar, ensinar e testificar a judeus e gentios. Depois Paulo anuncia a sua ida para Jerusalém, sua aprovação futura e o fato de que os efésios não mais o veriam. Depois a segunda apologia de Paulo, ele havia sido fiel no anúncio dos desígnios de Deus. Aí ele, então, vem a parte da instrução aos presbíteros de Éfeso. Cuidem, atentem, façam todo esforço para tomar conta de vocês mesmos e de todo o rebanho de Deus, da igreja de Deus, porque lobos vorazes penetrarão no meio de vocês, e até dentre vocês mesmos surgirão pessoas querendo perverter a verdade de Deus. Aí então Paulo os encomenda a Deus e a palavra de Deus, que é poderosa para guardá-los, e finalmente faz a sua terceira apologia. Paulo continua a apologia do seu ministério, ele não agiu com cobiça, mas pelo contrário, ele até mesmo ajudou aqueles que tinham necessidade, e aí então nós temos a parte final do nosso texto. Abordando o texto então a partir de três perspectivas: perspectiva da teologia bíblica, perspectiva da teologia sistemática e perspectiva da teologia prática. A partir da perspectiva da teologia bíblica, nós podemos dizer que esse texto ensina que existe uma continuidade na liderança do antigo Israel, que tinha os seus anciãos, não é? Desde lá de Êxodo a gente vê o papel dos anciãos em Israel, e em especial em Números 11 a gente vê Deus falando para Moisés estabelecer anciãos que vão liderar o povo todo de Israel. Então, existe o papel importante desses anciãos lá no Antigo Testamento. E agora no Novo Testamento nós temos uma nova classe também de anciãos que devem liderar a igreja de Deus. Esses são tanto os presbíteros regentes quanto os presbíteros docentes, aqueles que nós normalmente chamamos de presbíteros e aqueles que nós chamamos de pastores ou de ministros da palavra de Deus. Tanto os presbíteros que presidem quanto os presbíteros que, além de presidir, se afadigam na palavra. Outro aspecto que a gente pode notar a partir da teologia bíblica, ou analisando o texto a partir da teologia bíblica, Jerusalém percorre a Bíblia toda como um local fundamental. Ou seja, Paulo anuncia: eu estou indo para Jerusalém e eu não sei o que vai me acontecer ali. Jesus tinha ido para Jerusalém, havia morrido em Jerusalém. E Jerusalém tem essa perspectiva dupla na história bíblica. Tanto Jerusalém é um lugar de grandes coisas, coisas maravilhosas, quanto Jerusalém, por vezes, é a cidade que persegue, que mata os profetas, como Jesus Cristo mesmo disse. Outro aspecto, embora esse discurso seja de Paulo, existem elementos claramente lucanos no mesmo. Ou seja, quando a gente pensa em teologia bíblica e pensa na teologia lucana, quais são os aspectos particulares da teologia de Lucas, os aspectos que ele tem de diferentes, que somam a teologia dos outros autores do Novo Testamento? Então, nós vemos aspectos como a importância do testemunho e a importância do arrependimento e fé são muito claros nesse texto de Lucas, e assim então a gente detecta um pouco
do sabor da teologia de Lucas, mesmo sendo um discurso do apóstolo Paulo, retratado ou reportado por Lucas. E, finalmente, nós temos a realidade de que o reino parasita continua investindo contra o reino de Deus, tanto por meio de perseguição, quanto por meio de ensinamentos falsos. Então, em toda a época, toda a era do povo de Deus sempre foi assim. O povo de Deus sempre foi um povo perseguido, um povo atacado, tanto de fora para dentro, quanto de dentro mesmo. Sempre foi assim, e Paulo diz que seria assim também quando ele partisse de entre os efésios, e ao longo da história da igreja é isso que nós continuamos vendo. A igreja continua sendo atacada, mas graças a Deus as portas do inferno nunca prevalecem contra a igreja como um todo. A partir da teologia sistemática, nós poderíamos dizer que esse texto trabalha com alguns temas teológicos sistemáticos, sendo alguns deles, os que eu selecionei aqui: soteriologia, salvação acontece por meio de arrependimento e fé; eclesiologia, o governo da igreja é feito por meio de presbíteros; teontologia e eclesiologia, a identidade entre o pai e o filho é evidenciada quando Paulo diz que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue, a gente falou sobre isso. Pneumatologia e eclesiologia, é o Espírito Santo quem constitui bispos, presbíteros e pastores, e era o Espírito quem revelava a Paulo que ele sofreria em cada cidade. Bibliologia, esse texto tem uma grande ênfase na palavra de Deus. Nós vimos a palavra vários títulos para a palavra de Deus. Nós vimos a respeito do Evangelho da graça, a palavra de Deus, vários títulos para a palavra de Deus. Então, nós temos também uma ênfase na bibliologia. A palavra da graça de Deus é poderosa para edificar e dar herança entre todos aqueles que são santificados. E, finalmente, o que esse texto tem de prático? O que esse texto nos ensina como servos de Deus, e em especial como pastores, como presbíteros do Senhor Deus? Nós temos um aspecto de hiperetologia, não é? A ciência do ministério pastoral. Eu tive essa matéria no seminário com o reverendo Osias, saudoso reverendo Osias. Então, aqui nós aprendemos a respeito da sensibilidade pastoral do apóstolo Paulo. Que grande amor que ele transmite com os presbíteros de Éfeso. Ao mesmo tempo, como ele foi claro em tudo aquilo que ele tinha para falar para eles. Ele tanto fez uma apologia clara da sua lisura ministerial, de como ele teve uma conduta apropriada, e nós aprendemos a respeito dessa conduta de Paulo. Enquanto ele fala a conduta que ele teve, nós podemos nos espelhar nele, imitar a conduta que ele teve, mas nós aprendemos também esse tato ministerial, a maneira que o apóstolo está se reportando aos presbíteros. Isso é um grande exemplo também. Nós aprendemos de missiologia, porque a gente aprende sobre o procedimento de Paulo também como missionário. É claro que existe ele chega em Éfeso como missionário e depois o ministério dele talvez vai mudando para um ministério mais pastoral. Aliás, não sei por que fazer uma distinção tão absoluta entre o ministério missionário e o ministério pastoral, sendo que ambos estão cumprindo a missão de Deus, não é? Então, num certo sentido, os missionários são pastores e os pastores também são missionários, porque estão fazendo a missão de Deus, ou pelo menos devem estar. Aprendemos a respeito dos presbíteros. O papel dos presbíteros é cuidar de si mesmos e do rebanho, a fim de conseguirem pastorear a igreja de Deus, que foi comprada com o sangue de Deus. Nós temos a obrigação de cuidar de nós mesmos. Nós temos a obrigação de cuidar da nossa vida espiritual, de cuidar da nossa vida devocional, de lutar para conhecer a palavra, de nós mesmos nos levarmos a partir da palavra ao arrependimento e à fé, de nós mesmos bebermos do poço da graça de Deus na palavra do evangelho da graça. Nós mesmos precisamos cuidar de nós mesmos e da igreja de Deus. Ao cuidarmos de nós mesmos, depois devemos cuidar da igreja de Deus e servir a igreja com a palavra, que era o foco central do apóstolo Paulo, como a gente viu muito bem nesse texto. O texto também fala um pouco a respeito de heresiologia. Paulo garante que entrariam lobos vorazes ali no meio da igreja,
a igreja seria atacada e que pessoas se levantariam falando coisas tortas, coisas impróprias. E esse impróprias ali do texto não era que a pessoa falaria palavrão, falaria alguma coisa desse tipo, mas sim que o conteúdo seria um conteúdo errado, ou seja, pessoas se levantariam falando heresias. E é por isso que a gente tem, então, esse foco também no texto. E, finalmente, o texto termina com essa ênfase interessante a respeito da ação social, não é? É curioso porque nada havia sido falado nesse sentido, mas Paulo, ao fazer a sua última apologia do seu ministério e ao dizer que ele trabalhou com as próprias mãos para suprir as suas próprias necessidades, ele também acrescenta o fato de que ele ajudou aqueles que tinham necessidade, ele investiu na vida de outras pessoas, e ao fazê-lo ele estava obedecendo aquilo que Jesus Cristo disse, que vale muito mais a pena dar do que receber. A pessoa que está preocupada mais em dar do que receber é verdadeiramente feliz, é verdadeiramente bem-aventurada. Então esse é um texto muito rico da palavra de Deus, um texto no qual Paulo faz uma apologia do seu ministério e ao fazê-lo nos ensina como ser ministros do Evangelho de Cristo Jesus, como ser presbíteros que agradam o Senhor Deus. Paulo também instrui os presbíteros e ao fazê-lo nós aprendemos, nós somos instruídos com as palavras do apóstolo e ele se despede de maneira muito intensa e muito emocional e também nisso o apóstolo é um grande exemplo para nós. Exemplo, seguindo o exemplo do grande pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o centro do ministério do apóstolo, é o centro da pregação do apóstolo e é o centro também das nossas vidas. Tudo isso só faz sentido se nós estamos fazendo para Cristo Jesus e por causa de Cristo Jesus. Se não formos copastores do grande pastor, então nós só estaremos sendo falsários e pessoas que estão interessadas em ter um sustento em alguma área de sustento. Nós temos que lembrar que nós somos pastores do grande pastor. É para isso que nós fomos chamados e podemos seguir o exemplo do apóstolo Paulo. E ao fazê-lo, nós agradaremos o nosso grande pastor, o nosso grande chefe, nosso grande Senhor Jesus. Deus nos abençoe. Até uma próxima aula do livro de Atos dos Apóstolos. Até mais.